Código de Processo Penal, CPP, artigo 622 a 643. Artigo 622, requerimento de revisão. Texto do artigo. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após esta, pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Explicação. A revisão criminal pode ser solicitada a qualquer momento, tanto antes quanto após a extinção da pena, pelo próprio réu, por um procurador legalmente habilitado ou, em caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Procurador legalmente habilitado é o advogado autorizado a representar o réu. Artigo 623. Competência para julgar a revisão. Texto do artigo. A revisão será processada e julgada pelo tribunal que proferiu a sentença. Explicação. A revisão criminal deve ser processada e julgada pelo tribunal que proferiu a sentença original. Artigo 624. Juízo de admissibilidade. Texto do artigo. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Explicação. Se o tribunal julgar procedente o pedido de revisão, ele pode alterar a classificação do crime, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Procedente, aceito ou justificado. Alterar a classificação da infração é modificar a definição legal do crime. Artigo 625. Efeitos da revisão. Texto do artigo. A absolvição implicará o restabelecimento dos direitos perdidos em virtude da condenação. Explicação. A absolvição em uma revisão criminal restabelece os direitos que o réu perdeu devido à condenação anterior. Artigo 626. Procedimento da revisão. Texto do artigo. A revisão será processada e julgada segundo as normas estabelecidas para o julgamento dos recursos. Explicação. O processo de revisão seguirá as mesmas normas e procedimentos estabelecidos para o julgamento de recursos. Julgamento dos recursos é o procedimento de análise de apelações ou contestações. Artigo 627. Revisão proposta pelo Ministério Público. Texto do artigo. Se o pedido de revisão for julgado procedente, o tribunal reformará ou anulará a sentença condenatória ou absolutória conforme o caso. Explicação. Se o pedido de revisão proposto pelo Ministério Público for aceito, o tribunal pode reformar, modificar ou anular a sentença condenatória ou absolutória. Procedente quer dizer aceito ou justificado. Artigo 628. Revisão e efeitos civis. Texto do artigo. A decisão favorável em revisão produzirá efeitos civis e penais. Explicação. Uma decisão favorável em revisão criminal terá consequências tanto civis quanto penais, afetando os direitos do réu em ambas as esferas. Artigo 629. Legitimidade para requerer a revisão. Texto do artigo. Estão legitimados para requerer a revisão o réu, o Ministério Público e o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do réu falecido. Explicação. O réu, o Ministério Público e os familiares próximos do réu falecido, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, têm legitimidade para requerer a revisão criminal. Legitimados quer dizer autorizados por lei. Artigo 630. Efeito suspensivo. Texto do artigo. O pedido de revisão não suspenderá a execução da pena, salvo quando fundado em documentos ou provas novas, cuja apreciação possa resultar na absolvição do réu. Explicação. O pedido de revisão não suspende automaticamente a execução da pena, exceto quando baseado em novos documentos ou provas que possam levar à absolvição do réu. Artigo 631. Revisão após a extinção da pena. Texto do artigo. Se, em virtude da revisão, for proferida sentença que absolva o réu, depois de haver cumprido a pena, será ordenado o cancelamento dos seus registros criminais.
Explicação. Se a revisão resultar na absolvição do réu após o cumprimento da pena, será ordenado o cancelamento dos registros criminais do réu. Artigo 632. Aplicação das normas de revisão. Texto do artigo. As normas estabelecidas para o julgamento dos recursos se aplicam à revisão, no que couber. Explicação. As regras aplicáveis ao julgamento dos recursos também se aplicam ao processo de revisão criminal, conforme pertinente. Artigo 633. Exame de corpos de delito. Texto do artigo. Nos crimes que deixam vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Explicação. Nos crimes que deixam vestígios, é essencial a realização do exame de corpo de delito, seja direto ou indireto, e a confissão do acusado não pode substituir esse exame. Artigo 634. Nomeação de peritos. Texto do artigo. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Explicação. O exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por peritos oficiais que possuam diploma de curso superior. Perito oficial, especialista designado para realizar análises técnicas em processos judiciais. Curso superior, formação acadêmica de nível superior. Artigo 635. Exame por peritos não oficiais. Texto do artigo. Não havendo perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idoneias, portadoras de diploma de curso superior, escolhidas, de preferência, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Artigo 636. Exame em locais distantes. Texto do artigo. Nos lugares onde não houver perito oficial nem pessoas idoneias, o exame poderá ser realizado por uma só pessoa idoneia, portadora de diploma de curso superior. Explicação. Em locais sem peritos oficiais ou pessoas idoneias disponíveis, o exame pode ser realizado por uma única pessoa idoneia com diploma de curso superior. Artigo 637. Validade do exame pericial. Texto do artigo. Serão facultadas ao acusado, seu defensor, ao Ministério Público e ao assistente da acusação a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos. Explicação. O acusado, seu defensor, o Ministério Público e o assistente da acusação têm o direito de formular perguntas, quesitos, e indicar assistentes técnicos para o exame pericial. Artigo 638. Exame pericial em documentos. Texto do artigo. O exame pericial em documentos consistirá na comparação de letra, caracteres gráficos, impressões digitais e de escritos em geral. Explicação. O exame pericial em documentos envolve a comparação de letra, caracteres gráficos, impressões digitais e outros escritos. Artigo 639. Perícia sobre escritos. Texto do artigo. A perícia sobre escritos será realizada no original, não se admitindo reproduções. Explicação. A perícia em escritos deve ser realizada no documento original, não sendo aceitas reproduções. Artigo 640. Custódia de documentos. Texto do artigo. Os documentos que servirem de padrão para a perícia serão mantidos em juízo, salvo se for necessária a sua conservação em outro lugar. Explicação. Os documentos utilizados como padrão para a perícia devem ser mantidos em juízo, a menos que seja necessária sua conservação em outro local. Artigo 641. Perícia em local. Texto do artigo. A perícia será realizada no local onde se encontrarem os objetos ou vestígios do crime, sempre que for possível. Explicação. A perícia deve ser realizada no local onde estão os objetos ou vestígios do crime, sempre que for possível, para garantir a precisão da análise. Artigo 642. Perícia por meio eletrônico. Texto do artigo. É admissível a perícia por meio eletrônico, desde que garantida a integridade do material e a autenticidade dos dados. Explicação. A
perícia pode ser realizada por meio eletrônico, desde que a integridade do material e a autenticidade dos dados sejam garantidas. Perícia eletrônica é análise técnica realizada por meios digitais. Integridade do material é a garantia de que o material não foi alterado. Artigo 643. Entrega de objetos periciados. Texto do artigo. Concluídos os exames, os objetos periciados serão entregues à autoridade que houver requisitado a perícia. Explicação. Após a conclusão dos exames periciais, os objetos periciados devem ser entregues à autoridade que requisitou a perícia. Exames periciais são análises técnicas de evidências. Autoridade requisitante, autoridade que solicitou a perícia.